Pero da Covilhã, o espião que abriu caminhos. Em um tempo de grandes descobertas, heróis não se limitavam aos mares revoltos ou batalhas sangrentas. Alguns desbravavam o desconhecido com astúcia, coragem e segredos. Esta é a história de Pero da Covilhã, o espião que ajudou Portugal a desbravar rotas para o Oriente e abrir caminhos para uma nova era. O final do século XV era marcado por uma corrida contra o tempo e contra outras potências europeias. Com o apadrinhamento de Dom João II, Portugal buscava ser o pioneiro no domínio das rotas comerciais que levariam as tão desejadas especiarias do Oriente. O Reino de Portugal, pequeno em território, mas ambicioso em seus objetivos, estava determinado a não ser apenas um observador na corrida imperial. A coroa queria ser protagonista. Para isso, cada detalhe sobre o Oriente se tornava uma peça valiosa em um intrincado tabuleiro de estratégia. Nascido em Covilhã, por volta de 1450, Pero cresceu em um ambiente de montanhas e tradições pastoris, mas seu espírito ambicioso e inteligente o afastou da vida rural e o levou para a corte. Ali ele se destacou por seu dom com idiomas e sua habilidade em observar o mundo com astúcia. A vida na corte oferecia oportunidades para mentes brilhantes. E foi lá que Pero ganhou a confiança de nobres influentes e, mais tarde, do próprio rei. Em 1487, Danco João II confiou a Pero uma missão arriscada: descobrir informações sobre as rotas terrestres e os grandes portos comerciais do Oriente. Para isso, ele teria que atravessar territórios hostis e passar por diversos reinos muçulmanos disfarçado. Pero da Covilhã sabia que cada passo era um risco. Descoberto, ele seria capturado ou morto. No entanto, sua lealdade a Portugal o impelia a seguir adiante. Sua primeira parada foi Alexandria, no Egito. Com suas habilidades linguísticas, ele rapidamente se adaptou, fingindo ser um comerciante cristão de ascendência ibérica. Daí seguiu para Adém e chegou à costa oriental da África, passando por Mombasa e Sofala, reunindo detalhes valiosos sobre os mercados e navegação. Cada cidade era uma nova peça do quebra-cabeça. Ao conversar com mercadores, ele anotava mentalmente informações sobre ventos, rotas e produtos que circulavam entre África e Índia. A experiência de Pero na região mostrou que as rotas comerciais eram controladas pelos mercadores árabes, que trocavam especiarias de Calicut e Goa em Sofala. Ele compreendeu que as chaves do comércio estavam nos portos da Índia. Além disso, ele notou que os ventos das monções desempenhavam um papel crucial na navegação, permitindo que as embarcações cruzassem o Oceano Índico em tempos precisos. Para ganhar ainda mais informações, Pero da Covilhã seguiu para a Meca, disfarçado como um peregrino devoto. Sua capacidade de adaptação e dissimulação eram impressionantes. De lá, viajou para Hormuz, ponto crucial para o controle das rotas do Golfo Pérsico. Pero conhecia os riscos, mas seu olhar atento absorvia cada detalhe: nomes de capitães, padrões das rotas e segredos de fortalezas portuárias. O grande objetivo da missão de Pero era chegar à costa da Índia. Em Calicut, ele foi testemunha do imenso potencial econômico da região e da presença de mercadores vindos de todo o mundo. Ele sabia que estas informações mudariam para sempre a estratégia portuguesa. Entre aromas de canela e o barulho de vozes em diferentes idiomas, ele traçou um plano mental sobre como Portugal poderia dominar essa rota comercial vital. Enquanto Pero desbravava o Oriente, Bartolomeu Dias dobrava o Cabo da Boa Esperança, provando que era possível chegar à Índia por mar. Ao receber a notícia, Pero compreendeu que sua missão se tornara ainda mais crucial. Com a missão cumprida, Pero tentou retornar a Portugal, mas foi interceptado em Cairo
e acabou ficando no Oriente por muitos anos. Seu destino final permanece envolto em mistério, mas suas informações foram fundamentais para Vasco da Gama abrir a rota para a Índia. Há registros que indicam que ele passou o restante da vida em terras estrangeiras, talvez em Etiópia, talvez em algum outro ponto do Oriente, mas sempre leal à sua pátria. Hoje, o nome de Pero da Covilhã é menos conhecido do que outros navegadores, mas sua contribuição para as grandes navegações foi inestimável. Ele foi um espião, explorador e visionário, cujo legado ecoa em cada mapa e rota traçada pelos navegadores portugueses. Sem ele, os caminhos marítimos de Vasco da Gama teriam sido mais longos e incertos. Sua coragem e inteligência abriram portas que mudaram o destino de uma nação. Esta foi a história de um homem que abriu caminhos sem jamais receber aplausos em vida, mas sua memória permanece como um tributo à coragem silenciosa daqueles que mudaram o curso da história com inteligência e perseverança. Pero da Covilhã, o espião que abriu caminhos,